Olá pessoal, hoje a gente dá início ao digestório, tá? E para começar, claro, né, iremos pela boca. E aqui a gente observa, né, nessa região, lábios, tá? Então lábio superior, lábio inferior, tá? Nós temos aqui, né, o pessoal chama de cantinho da boca, que nós chamamos aqui basicamente de comissura labial. Comissura labial é o encontro de um lábio com o outro, tá? Então, comissura labial, no caso aqui, esquerda, e comissura labial direita, tá? E aí, lembrando que essa aqui, né, essa parte onde as meninas passam o batom, né, e os meninos passam, por exemplo, manteiga de cacau, enfim, batom, enfim, o que quiserem passar, a gente chama na verdade de vermelho do lábio, tá? O lábio em si é tudo isso daqui, ó. Então você pega tudo, isso aqui é o lábio. Então lábio inferior e o lábio superior, tá? E aí o que nós temos mais aqui nessa região? Observe uma pequena depressão aqui, ó, né, que nós chamamos de filtro, tá? E aqui, ó, existe uma pequena elevação aqui que nós chamamos de tubérculo do lábio, tá? Que é justamente essa região aqui. E esse espaço, né, que aqui está fechado, a gente chama ele de rima da boca. Tá? É o espaço entre os dois lábios, tá? E aí, entrando na boca em si, né, o que nós temos? Então, entrando aqui na boca, ó, observem aqui o lábio, né, o lábio inferior e o lábio superior. Então, tudo isso aqui é lábio, tá? E aqui nós temos duas regiões. Observem que os dentes, né, incisivos, né, para ser mais preciso, ele está separando essa região, né, que está passando aqui a ponta da pinça, e essa outra região. Tá? Essa daqui nós chamamos ela de vestíbulo da boca, que ela fica limitada anteriormente pelos lábios, né, e lateralmente pelas bochechas, né, bochecha aqui, e posteriormente, óbvio, né, dentes e gengiva, né, são os limites do vestíbulo, né, o vestíbulo da boca. E esse daqui, onde fica a língua, né, claro, a gente tem o vestíbulo, na verdade, a cavidade própria da boca, onde a gente vai encontrar esse órgão aqui, né, um órgão muscular, que é a língua. E aqui, por exemplo, no vestíbulo, o vestíbulo é a região onde vocês passam, por exemplo, quando vocês comem aquelas bolachinhas, né, creme cracker, por exemplo, que ela fica grudada tanto na parte inferior quanto na parte superior, tá? Então, esse fundo aqui, tanto o fundo inferior quanto o superior, a gente chama de fórnice do vestíbulo, tá? Onde fica basicamente essa bolachinha aí que vocês passam o dedo assim para tirar, sabe? É nojento mesmo. Então, tirando aqui, né, né, você tira essa bolacha do fundo do fórnice, tá? Que é basicamente essa região aqui, né, aqui e aqui. Então, fórnice do vestíbulo, tá? Então, e assim, ele se estende, claro, desde a parte anterior até a parte posterior. Se vocês passarem um dedo aí, por exemplo, vocês colocarem o dedo entre o lábio superior e a gengiva, vocês vão topar aqui no fundo, né? Quando vocês topam no fundo, vocês chegaram no fórnice, tanto superiormente quanto inferiormente, tá? E aí, não dá para ver nessa peça, óbvio, mas ligando esse lábio à gengiva, na linha mediana, nós temos um frênulo. A gente chama de frênulo do lábio superior e tem também o frênulo do lábio inferior. É uma pequena prega de mucosa, se passarem o dedo, vocês conseguem sentir. Né? Passar o dedo aqui de direita para a esquerda, vocês conseguem sentir essa prega, tá? E aqui, entrando na cavidade propriamente dita, né, na cavidade própria da boca, nós temos aqui um soalho, né, que é essa região aqui, tá? Soalho ou assoalho, tanto faz. Nós temos um teto, né, que é esse daqui, e o teto da cavidade bucal é o soalho, por exemplo, da cavidade nasal, tá? Então, a mesma estrutura. E esse teto ele é constituído por uma parte mais anterior, né, que é uma parte óssea, a gente chama de pálato duro, e uma parte mais posterior, que ela é mole, claro, porque tem músculo,
que nós chamamos ela de pálato mole. Então, pálato duro e pálato mole, tá? E aí, o que nós temos aqui ainda? Nós temos uma região, né, que ela vai... um músculo, na verdade, que ela vai delimitar o que é pescoço e o que é cavidade própria da boca. Então, observem esse músculo aqui, ó. Tá? Então, esse músculo aqui, nós chamamos ele de músculo miloióideo. Tá? Então, esse miloióideo, ele vai separar a cavidade própria da boca do pescoço. Tá? Então, se eu perguntar para vocês na prova, qual músculo que separa pescoço de cavidade própria da boca? Vocês vão falar, claro, miloióideo, tá? E aí nós chegamos aqui na língua, né? Essa aqui é a língua. É um órgão essencialmente muscular, tá? Músculo estriado esquelético. E aqui nós temos, né, que nós chamamos de dorso, que é toda essa região aqui, ó, da língua, tá? Nós temos uma face inferior, que é essa face aqui, normalmente ela é lisa. E vocês conseguem ver também, mais ou menos nessa linha aqui, que na linha mediana, uma prega, a gente chama de prega, na verdade, frênulo, né? Frênulo da língua, né? Que fica nessa região. Quando ele tem a língua presa, por exemplo, né? O frênulo ele se estende do ápice até o mento, né? Que é essa região aqui, ó. Não do mento, mas a região mais inferior aqui dos incisivos, né? Na sua face lingual, tá? E, óbvio, dificulta, né? Colocar a língua para fora, falar, né? Prejudica um pouco da dicção, enfim. Tá? Então, aqui é a língua. Então, nesse dorso, aqui nós temos uma parte que nós chamamos de corpo da língua, que é toda essa região aqui, ó. Observem que nós temos, por exemplo, nessa língua aqui, que ela está bem dividida, nós temos aqui, ó, esse V, tá? Lembrando que isso aqui é anterior, isso aqui é posterior da língua. Esse V aqui que nós chamamos de sulco terminal. Ele vai separar basicamente isso aqui, ó, a região anterior. Nós falamos que são 2/3 da língua, isso aqui é 1/3 posterior. Nós chamamos de corpo da língua, e essa região aqui mais anterior, nós chamamos de ápice da língua, ou seja, a ponta da língua, tá? E ela tem margens, né, que são margens laterais, né, direita e esquerda. E aqui nós chamamos de raiz da língua. Nós temos ainda um sulco longitudinal da língua, né, que é esse daqui. E aqui, ó, no finalzinho, nós temos um que nós chamamos de forame cego da língua. Tá? Quando a gente observa uma peça dessa, notem que o forame cego está aqui, ó. Tá? Então, essa região aqui é o corpo que a gente acabou de ver. Né? Essa aqui é a raiz da língua. Tá? E nessa língua nós temos algumas estruturas. Então, por exemplo, na região anterior do corpo da língua, a gente tem essas pregas, essas papilas, na verdade, ela tem uma aqui, esbranquiçada, vocês estão conseguindo ver aí. Ela tem aqui também, aqui, tá? Aqui também, ó. Nós chamamos de papilas fungiformes, tá? Então, nós temos fungiformes, nós temos essas aqui, ó, que nós chamamos de papilas circunvaladas, tá? Nós temos ainda aqui, ó, na lateral, que parecem umas folhas aqui, tá? Aqui é umas folhas, nós chamamos elas de, ó, aqui, ó, chamamos elas de papilas folhadas.